Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrando, né? Fazer todos vocês bem-vindos aqui. Hoje a gente vai ter um treinamento muito especial sobre posicionamento. Mas antes a gente queria dar alguns recadinhos, né? Primeiramente, parabenizar todos vocês que atingiram os requisitos no mês de fevereiro e que estão mandando super bem aí para alcançar as metas do Clube Diamond e poder chegar até o final da temporada. Nós estamos muito felizes e orgulhosos de poder acompanhar vocês nessa caminhada e a gente torce para que o mês de março possa ser ainda melhor para vocês, tá certo? E estamos à disposição aí para prestar todo o suporte para vocês. Alguns recadinhos aqui importantes, tá bom? Primeiro deles, primeiramente vamos falar sobre o óleo, né? Eu gostaria de saber aí que vocês possam colocar no chat para gente qual óleo que vocês estão utilizando aí hoje, nessa quarta-feira. Vocês estão precisando de motivação, estão precisando de resistência, de imunidade, como é que tá? A gente estava aqui, até agora há pouquinho, a gente estava aqui com o nosso difusor, com o Peppermint, né? E sempre bom. Eu particularmente gosto muito porque eu sofro com um pouco de dor de cabeça e ele sempre me ajuda. E é bom que a gente evita ficar tomando muito remédio, né? É maravilhoso. Bom, vamos passar para dar alguns recadinhos para vocês, tá certo? Primeiramente, falar um pouquinho sobre as promoções agora do nosso mês de março. Nós temos uma promoção muito especial de frete grátis nesse mês, né? Então, todas as compras que forem feitas durante esse mês de março, acima de 220 PVs, elas vão ter o frete grátis, tá certo? Então, é uma oportunidade de ouro aí para poder conseguir novos cadastros, né? E eu vou falar sobre isso. E além do frete grátis, a gente tem também a promoção do Mirra. Então, o frete grátis é acima de 220 PVs e o Mirra acima de 200 PVs com um limite de até 4 por ID, tá bom? Então, são algumas promoções aí que, juntamente com a promoção do Clube Diamond, elas dão várias possibilidades aí de opções para os clientes, né? Então, a gente espera profundamente aí que vocês consigam aplicar essas promoções, que elas tragam resultados para vocês no decorrer desse mês, tá bom? Depois, se vocês quiserem, podem ir colocando no chat o que vocês acharam, se vocês já têm alguma estratégia, se já estão utilizando alguma estratégia para usar essas promoções aí nas suas classes, nos eventos presenciais, nos online, tá bom? Para poder trazer mais clientes e poder ter mais cadastros. Outro recadinho importante, tá? Como é uma regra do clube, nós falamos sobre isso nas primeiras ligações da temporada, mas a gente vai dar uma reforçada. Todos os cadastros que são feitos no Clube Diamond acima de 100 PVs no mês de fevereiro e que agora no mês de março o cliente fizer o seu primeiro pedido de fidelidade, né, o popularmente conhecido como pedido LRP, e esse pedido for acima de 100 PVs, esse cliente ele ganha 25 pontos na sua conta no mês seguinte, ou seja, no mês de abril. Esses pontos vão ser creditados na conta do cliente até o dia 25 do mês de abril, e o cliente vai poder trocar por produtos. Então, é uma promoção e incentivo aí para que os seus novos cadastrados eles sigam fazendo pedidos, né? Especialmente para que eles criem um pedido de fidelidade que possa fazer com que, né, como o próprio nome diz, eles se tornem clientes fiéis aí nas redes de vocês, tá certo? Então, só um lembrete importante. Outro ponto importante que a gente separou, que a gente queria comentar com vocês, né? Como vocês sabem, em muitos casos, né, muitos de vocês entraram em contato conosco pedindo para que a gente fizesse algum tipo de reposição para enviar o brinde para um cliente que acabou sendo cadastrado fora do link de cadastros do Clube Diamond. Em muitos casos, agora no mês de fevereiro, a gente estava em caráter de exceção, fazendo esses pedidos sem a cobrança do valor de envio. Em alguns casos, o valor de envio foi cobrado, né? E quando havia algum erro no sistema e vocês comprovavam esse erro, mandando alguma foto, um print de tela do erro que havia acontecido, a gente também fazia essas reposições sem cobrar o valor de envio. A partir agora do mês de março, passa a ser uma regra, tá bom? Todas as reposições que forem por não ter sido usado corretamente o link de cadastros, vão ser necessários algum tipo de justificativa para que seja feita a reposição sem cobrança do valor de envio. Qual que seria essas justificativas, né? Um print de tela apontando algum erro, né, ou algo parecido.
Às vezes a gente pode ter uma estabilidade geral, né? Quando isso acontecer, a gente vai estar ciente também, vai providenciar os envios gratuitos, mas fora questões dessa natureza, a gente vai precisar de um comprovante para que esse envio seja feito sem cobrar o valor de envio, tá bom? Então, um recadinho, porque é importante para que a gente possa ter ser justo, né, com todos vocês, principalmente com os participantes que estão se esforçando para fazer os cadastros dentro do link do Clube Diamond da forma correta, tá bom? Eu vou passar aqui o tempo agora para a Vanessa Borges, a nossa assistente do clube aqui, que já deu um treinamento para a gente também recentemente sobre reembolsos, né? Ela vai falar aqui com a gente agora alguns recadinhos também. O tempo é seu, Vanessa, pode passar para a gente. Oi, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu preciso falar algumas coisas sobre reembolso. A gente recebeu muitos pedidos de reembolso. Ficamos muito felizes, porque isso significa que está todo mundo viajando, está todo mundo trabalhando, muito bom, parabéns a todos. E a maioria deles já foram analisados. Então, vou pedir para vocês, por favor, entrem na plataforma, verifiquem lá se o status do reembolso está como aprovado. Se não tiver com o status aprovado, entre em contato com a gente. Entre em contato com a equipe do clube para a gente verificar o que aconteceu, porque provavelmente está faltando alguma coisa, não sei, não anexou um recibo, está faltando algum LRP, alguma coisa assim. Então, entre em contato com a gente para avisar, tá bom? Porque amanhã é o último dia, então se passar de amanhã, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o pagamento desses reembolsos, tá? Então, por gentileza, quem puder, já entra hoje lá e já avisa para a gente e tudo mais, tá bom? A partir do mês de março, os pedidos de reembolso que na rota estiverem constando que tem pedágio, a gente vai precisar também do recibo de pedágio, tá? Não serão mais aceitos rotas que têm pedágio sem o comprovante de pedágio, isso também para ser justo com todo mundo. Então, por favor, anexem o recibo de abastecimento da cidade que vocês fizeram o evento, mais o recibo de pedágio que vocês passaram, tá? Todos os pedágios, vocês anexam, guardem o comprovante, se for por tag, tirem um print da tag e anexem lá quando for solicitado o reembolso, tá? Não esqueçam disso. Outra coisa para vocês se atentarem também é sobre a LRP. O anfitrião da cidade, vocês precisam certificar que eles fizeram um pedido de LRP no mês que vocês estão pedindo reembolso, porque isso também é um motivo para o pedido de reembolso não ser aprovado. Então, a gente quer muito pagar o reembolso para vocês, porque é sinal que vocês estão trabalhando, mas a gente precisa que vocês mandem todas essas informações para ficar tudo certinho, para ser aprovado sem nenhum problema, nem nada, tá bom? Então, não esqueçam, pedido de reembolso que na rota tenha pedágio, comprovante de pedágio. Se não tiver pedágio na rota, mandem um print lá do GPS de vocês, onde está escrito lá sem pedágios. Aí coloca lá, anexa lá para a gente também fazer análise disso, considerar tudo, tá? LRP do anfitrião, se certifiquem que o anfitrião vai fazer o LRP, tudo certinho também. E se vocês receberem algum e-mail do clube solicitando algumas informações, respondam o quanto antes, por favor. E a data limite para vocês anexarem o pedido de reembolso é sempre no dia 2 do próximo mês, ou seja, no dia 2 de abril vai ser a data limite para vocês anexarem o pedido de reembolso do mês de março, tá? Então, quanto antes vocês fizerem isso, mais rápido vai ser aprovado, mais rápido vai ser analisado, mais rápido vai ser aprovado e vai ficar tudo certo, tá bom? Um recado importante também, todos vocês conhecem a Laís. A Laís, ela está indo para um outro departamento. A gente está muito feliz por ela, porque ela está crescendo dentro da Doterra, então ela está indo para um outro departamento. E como tudo que é uma coisa muito boa, né? A gente tem mais uma coisa para apresentar para vocês, que é mais duas pessoas novas vão fazer parte da equipe do clube, que é a Thaís e a Nathalie. Elas eram do Clube Silver e agora elas fazem parte da equipe do Clube Diamond e hoje elas vão fazer uma breve apresentação, e para quem não conhece elas vão fazer uma breve apresentação para vocês, tá bom? Então, eu vou tirar a Thaís primeiro do mudo, aí Thaís, você dá uma palavrinha para eles, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês, parabéns a todos que estão participando. Eu espero aí estar vindo só para somar com a equipe do clube,
E quem precisar de ajuda pode contar. Eu acredito que até amanhã, no finalzinho da tarde, vocês devem estar recebendo o meu contato. E usem e abusem, por gentileza, tá bem? Boa sorte a todos e até mais. A Nathalie também veio do Clube Silver e ela agora faz parte da nossa equipe aqui do Clube Diamond. Nathalie, dá um oi aí para o pessoal. Nath, a gente não está te ouvindo. Acho que é o seu microfone. Problemas técnicos, gente, acontece. Acontece nas melhores famílias, pessoal. Só um minutinho. Pronto. Olá, pessoal, boa tarde. Como a Vanessa falou, eu me chamo Nathalie. Vim para o clube agora, para o Clube Diamond. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Estou muito animada de estar fazendo parte dessa equipe e desejo boa sorte para vocês durante o clube, viu? Obrigada, Nath. Bom, como vocês sabem, hoje o treinamento vai ser com a Viviane, gerente de contas. Ela vai dar dicas aí de posicionamento. Vivi, acho que já pode começar se você estiver preparada, estiver pronta. Posso passar para você? Então, vou tirar você do mudo. Já tô fora do mudo aqui. Já tô pronta, então. Oi, gente, boa tarde. Então, prazer, eu sou a Viviane. Eu sou gerente de contas Gold Platinum recentemente. Eu tô há 1 ano no gerenciamento de contas. Eu era gerente de contas Silver e agora sou Gold Platinum, né? Comecei aí nessa nova função ontem. Estou muito feliz e estou muito feliz também de estar aqui participando desse treinamento, de poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos também para vocês. Então, a gente vai falar sobre posicionamento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Bom, posicionamento é um tema que vocês já conhecem, vocês estão sempre falando sobre isso, mas tem tanta informação que é sempre bom a gente estar estudando e aprendendo cada vez mais sobre esse assunto, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as regras do posicionamento e também sobre as exceções, e vou tentar dar alguns exemplos práticos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que aí no final da apresentação, o Povo ou a Vanessa vão ler essas perguntas aí, e eu vou responder para vocês, tá bom? Então, vamos começar falando sobre alteração de patrocinador de 14 dias, que essa com certeza vocês já estão cansados de saber, né, do que se trata e como que funciona, que é quando você cadastra um novo membro, você tem 14 dias para mudar esse novo membro de patrocinador, né? Então, assim, às vezes na correria você está cadastrando uma pessoa, você não sabe muito bem onde vai posicionar ela, então você pode colocá-la na sua primeira linha mesmo, e aí você vai ter esses 14 dias para você pensar direitinho, analisar onde que ela vai ficar melhor posicionada, e aí você faz essa solicitação pelo escritório virtual mesmo. Então, o cadastrador atual vai ter acesso no escritório virtual a essa mudança de patrocinador. Às vezes pode acontecer algum errinho no sistema e essa mudança não ficar disponível, mas aí é só mandar um e-mail para o posicionamento dentro do prazo de 14 dias que eles conseguem fazer essa mudança. Então, esse daqui é bem simples, né? Cadastrou um membro novo, tem 14 dias para fazer essa mudança, se você achar necessário. Próxima mudança de patrocinador que a gente vai falar é a dos clientes preferenciais. Quando você cadastra um membro como um cliente preferencial, você tem a oportunidade de alterar o patrocinador desse cliente. A partir do momento que ele faz 90 dias de cadastro, se ele optar por se tornar um consultor de bem-estar e cadastrar um novo membro com 100 PVs num prazo de 14 dias, né, da data que ele optou por se tornar um consultor de bem-estar, ele cadastrar um membro com 100 PVs ou mais, aí vai abrir essa janela de 14 dias para o cadastrador desse cliente preferencial que se tornou um consultor, para mudar de patrocinador.
Aparece no escritório virtual, mas também às vezes acontece de não aparecer, aí o cadastrador vai precisar fazer essa mudança, solicitar essa mudança por e-mail para o posicionamento, tá? Então, essa daqui é muito importante também, por isso que a gente também fala como uma estratégia para vocês, sempre que forem cadastrar uma pessoa que ainda não sabe se vai querer desenvolver o negócio, cadastra ela como um cliente preferencial. Porque se ela despertar para o negócio depois, você vai ter essa oportunidade de mudar ela de patrocinador. Então, às vezes, você cadastra ela como cliente preferencial numa posição. E aí ela vai despertar para o negócio, ela quer fazer, ela tem bastante contatos, enfim, você vai poder analisar aonde que ela ficaria melhor posicionada, seja para te ajudar no poder de 3 ou numa qualificação, e aí você vai ter essa oportunidade aí de fazer essa mudança de patrocinador. Então, é sempre importante, quando for cadastrar um novo membro, se ele ainda não quiser ser um consultor de bem-estar, cadastra como um cliente preferencial. A próxima mudança de patrocinador é a de inatividade. Isso tudo que eu estou falando aqui ainda é o que está dentro das regras, tá? É o que vocês podem fazer sem preocupação. Então, quando que um membro ele é considerado inativo? Se for um Premier abaixo, então a partir do consultor de bem-estar até Premier, ele precisa ficar 6 meses inativo para ser considerado um membro inativo. Se for um Silver ou acima, aí precisa ficar 12 meses de inatividade. Quando o membro já é considerado inativo, então ou com 6 ou com 12 meses de inatividade, ele pode ter uma mudança de cadastrador e patrocinador. Ele só precisa fazer essa solicitação por e-mail para o posicionamento. O próprio membro precisa fazer essa solicitação, então isso é importante, né? Vocês terem em mente aí que é o próprio membro que vai precisar solicitar isso através também do e-mail cadastrado dele. Então, ele vai entrar lá no e-mail dele e vai mandar para o posicionamento a solicitação de mudança de cadastrador e patrocinador por inatividade. Isso também a gente pode usar como uma estratégia quando você tem alguns membros inativos e você contata eles, eles resolvem se reativar, só que aquele lugar onde ele está posicionado, se ele fizer um volume ali, não vai te ajudar tanto. Agora, se ele tivesse posicionado numa outra perna, por exemplo, pode te ajudar no poder de 3 ou numa qualificação. Então, você analisa isso e pega os membros que estão inativos e vê aonde eles podem ser colocados caso eles queiram se reativar. E aí, vocês orientam ele a mandar o e-mail para o posicionamento, informando o ID do novo cadastrador e patrocinador. Outra coisa que é importante falar é que, mesmo se ele não for ter uma alteração de cadastrador, ele precisa colocar a informação lá no e-mail. Então, ele coloca o ID do cadastrador, mesmo que seja o mesmo que ele já está, e o novo patrocinador, porque senão o posicionamento vai responder perguntando se vai manter o mesmo cadastrador ou não, aí até ele responder e o posicionamento responder de novo, pode demorar um pouquinho. Então, é sempre bom já colocar todas as informações certinhas no e-mail para não perder tempo, tá? Agora a gente vai falar da alteração de cadastrador, que é a famosa doação de cadastro. A doação de cadastro, ela só pode ser feita 2 vezes na vida de um membro, não tem como ser mais do que isso. E ela é como um bumerangue, que ela só pode ir e voltar. Então, se você faz uma doação de um cadastro, você tem um membro lá que você é o cadastrador dele e você quer doar esse cadastro para uma outra pessoa, às vezes para ajudar numa qualificação, você vai mandar um e-mail para o posicionamento solicitando essa doação de cadastro. Depois disso, esse novo cadastrador, ele não vai poder doar esse cadastro para uma outra pessoa, ele só pode devolver para você, se for necessário, e se ele devolver para você, também você não pode doar para mais ninguém, nem para esse outro cadastrador que você tinha doado antes. Então, ele só pode ir e voltar, não tem como ter outra alteração. Tem como, por exceção, mas são casos bem difíceis de ser aprovados, tá? Então, tenham em mente que a doação de cadastro ela só pode ir e voltar. Então, analisem bem antes de fazer uma doação de cadastro, porque ela não pode, né, ser mudada depois, tá? E aí é feito pelo e-mail essa solicitação, o cadastrador atual vai enviar essa solicitação por e-mail para o posicionamento. Agora a gente vai falar da transferência de contas, que é também algo bem comum do posicionamento, né? A transferência de contas é quando você tem um membro na sua rede que não está desenvolvendo o negócio, né? Ou, enfim, não quer mais desenvolver o negócio, quer sair daquela posição e você quer colocar uma outra pessoa naquele lugar. Para você
fazer uma transferência de contas, tenha em mente essas duas palavrinhas que eu deixei destacada aqui. Cedente é a pessoa que está saindo da posição. Então, é aquele membro que não quer mais fazer o negócio e que vai sair. Ele é o cedente. E cessionário é o consultor de bem-estar que vai entrar no lugar daquele membro que está saindo. Então, cedente é quem vai sair e cessionário é quem vai entrar. Então, são nomes parecidos, então, às vezes, a gente confunde. Então, é bom lembrar aí o que é cada um deles, né? E quem que pode se qualificar para ser um cessionário em uma transferência de contas? Pode ser um novo membro, né? Uma pessoa que você acabou de cadastrar. Pode ser um cliente preferencial que está se tornando um consultor de bem-estar. Ou pode ser também um membro inativo que está querendo se reativar, que quer voltar para o negócio. E quais são as qualificações para ele, né? Participar dessa transferência de contas. O cedente e o cessionário, eles precisam ter o mesmo cadastrador e patrocinador. Então, você não vai conseguir fazer uma transferência de contas se eles tiverem só o mesmo patrocinador, por exemplo, mas o cadastrador for diferente. O sistema nem vai deixar vocês enviarem essa solicitação. Então, vocês precisam adequar isso, seja com a doação de cadastro, caso o cadastrador seja diferente, ou uma exceção, enfim. Então, por isso que vocês precisam observar, né, esses pontos antes de fazer uma solicitação de transferência de contas. E também o cessionário, que é a pessoa que vai entrar, ela não pode ter downlines. Por isso, então, que a gente fala que geralmente vai ser um membro novo quando você fizer essa transferência de contas, porque ele não pode ter um downline. Então, se você tem uma pessoa lá na sua rede, que tem 3 pessoas embaixo dela, ela não se qualifica para ser um cessionário numa transferência de contas. Tem algumas situações que pode ter, aliás, tem uma única situação que pode ter um downline, que é quando era um cliente preferencial, ele, por exemplo, não estava com o mesmo patrocinador que o cedente, e aí ele precisou ter essa alteração de patrocinador, né? Então, ele era um cliente preferencial, ele mudou para consultor de bem-estar, e para ter essa alteração de patrocinador, ele precisou cadastrar um membro novo com 100 PVs para ter essa alteração. Então, nesse caso, sim, o posicionamento vai aceitar, né, esse cessionário ter um downline, porque ele fez essa mudança para ter uma alteração de patrocinador. Então, só nesse caso que pode ter um downline. Outra coisa importante na transferência de contas, não pode ter conflito de interesses. O que seria conflito de interesses? Não pode ser uma conta duplicada, não pode ser uma conta onde foi usado o cartão de crédito dessa pessoa na conta de outras pessoas, ou que teve pedidos de cartão de outras pessoas no ID dela, não pode ter nenhum tipo de conflito de interesse. O posicionamento vai analisar tudo, todos os pedidos que foram feitos, tanto pelo cedente quanto pelo cessionário, pelo upline, para ver se não tem nada, né, de conflito de interesse, para eles terem certeza de que aquele ID que está entrando naquela posição é o próprio membro que está trabalhando ali. E se tiver alguma coisa, eles vão passar para conformidade, eles vão analisar, vão entrar em contato com os membros também para entender a situação, e aí, depois disso, vão analisar direitinho e aprovar ou não essa transferência de contas. Agora, os membros órfãos. Esses também acho que vocês conhecem, mas talvez não seja tão comum de ver. O que é um membro órfão? É aquele membro que não informou o ID do cadastrador e patrocinador no momento do cadastro. Então, ele não tem cadastrador e patrocinador. Pode ser um membro que achou a Doterra sozinho, se cadastrou direto lá no site da Doterra, que realmente não tinha um cadastrador e patrocinador, ou pode ser uma pessoa que esqueceu de anotar o ID do cadastrador e patrocinador e acabou se cadastrando sem, ou porque esqueceu de colocar, ou deu algum erro no sistema e não entrou. E aí esses membros, eles vão para uma árvore de membro órfão, e eles precisam ter um cadastrador e patrocinador. Qualquer pessoa pode solicitar esse membro órfão para sua organização. Então, se você sabe que uma pessoa está como órfão porque deu algum erro, ou porque ela esqueceu de colocar, enfim, não soube se cadastrar direito e acabou ficando órfão, você pode mandar um e-mail lá para o posicionamento e informar o ID desse membro que está órfão e colocar quem vai ser o cadastrador e patrocinador desse membro órfão. Também acontece de ninguém entrar em contato para pegar esse membro órfão, ou o próprio membro não sabe quem vai ser o cadastrador e patrocinador dele, e aí o posicionamento, ele não vai deixar esse membro órfão. Então, às vezes, eles entram em contato com nós, gerentes de contas, para
identificar algum líder na região, na cidade, né, daquele membro órfão para colocar na rede daquela pessoa. Então, às vezes, vocês já devem ter acontecido de vocês terem recebido um membro órfão, porque ele não entrou em contato para passar um cadastrador patrocinador, ninguém entrou em contato para avisar que ele era da rede, ou ele realmente não tinha ninguém, a gente acaba procurando um líder para passar essa pessoa, tá? E sempre que você receber um membro órfão na sua rede, você vai ter 14 dias para fazer uma alteração de patrocinador. Então, seja porque você conhecia aquele membro e mandou o e-mail para o posicionamento para falar que você era o cadastrador dele, ou quando nós, gerentes de contas, indicamos você para ser o patrocinador o cadastrador desse membro, ele entrou na sua rede, você vai receber um e-mail do posicionamento tudo certinho, e a partir da data que ele foi colocado na sua organização, você vai ter 14 dias para movimentar esse membro. Então, ele geralmente vão colocar você como cadastrador e patrocinador, e aí você vai analisar onde que ele vai ficar melhor posicionado. Geralmente, essa alteração de 14 dias do membro órfão não fica disponível no escritório virtual, aí você vai precisar mandar um e-mail lá para o posicionamento dentro do prazo, informando quem que vai ser o patrocinador dessa pessoa. Agora vamos falar das exceções. Então, eu passei para vocês tudo que é regra do posicionamento. Então, tudo que eu falei anteriormente está dentro da regra, vocês podem fazer essas solicitações sem preocupação. Agora, tudo que não está na regra é uma exceção. Então, por exemplo, alterações de patrocinador não coberta pela política. Então, assim, a gente já viu alteração de patrocinador de 14 dias, de 6 meses de inatividade, de cliente preferencial, de membro órfão. Tudo que não está dentro dessa política é uma exceção. Então, você tem lá um membro na sua rede que ele não é um cliente preferencial dentro do prazo de 90 dias, ou ele é um cliente preferencial, mas não quer se tornar um consultor, ou ele já é um consultor, mas não está mais no prazo de 14 dias, ele não está 6 meses inativo, mas você precisa mudar ele de patrocinador. Então, tem como fazer essa solicitação de exceção. E a exceção de mudança de patrocinador pode ser de um único membro sozinho para outro patrocinador ou de uma pequena rede. Então, se você precisar, você pode solicitar uma exceção para movimentar uma pequena rede para baixo de um outro patrocinador, desde que essa pequena rede não movimente mais de 900 PVs na média dos últimos 4 meses. Então, geralmente, o comitê vai analisar ali os últimos 4 meses, verificar qual foi o volume daquela pequena rede. Se não ultrapassar 900 PVs, eles vão analisar. Se passar disso, provavelmente eles nem vão analisar, tá? A solicitação de exceção, ela é feita pelo escritório virtual. Qualquer upline desse membro que vai sofrer a mudança pode fazer essa solicitação. E vai precisar das assinaturas dos 7 uplines desse membro que está sofrendo a movimentação. E por que que precisa da aprovação desses 7 uplines? Por conta do Unilevel, né? O bônus de Unilevel, ele é pago para os 7 uplines. Então, por isso, todos eles precisam aprovar essa solicitação, porque alguém pode deixar de ganhar um bônus ali com essa solicitação. E aí, depois da assinatura dos 7 uplines, vai ser analisado pelo comitê. O comitê, ele vai analisar muitas situações, então a gente não tem como falar o que eles vão pegar, o que não vão. Eles vão analisar diversos fatores e aí eles podem aprovar ou não essa solicitação. Outra exceção que a gente pode pedir é a alteração de cadastrador não coberta pela política. Então, eu expliquei lá para vocês que o cadastrador só pode ser mudado 2 vezes, né? Ele só pode ir e voltar. Mas se por acaso você precisar de uma terceira alteração de cadastrador, ou uma segunda que não seja voltar para o cadastrador original, que seja para mandar para uma outra pessoa, precisa ser feita pelo formulário de exceção. No mesmo lugar, no escritório virtual, lá em equipes, posicionamento, sessões de posicionamento, vai preencher o formulário lá, selecionar a opção de alteração de cadastrador, explicar lá o motivo da solicitação, e aí vai precisar das assinaturas de 3 uplines, que são os 3 uplines cadastradores. Então, o cadastrador daquele membro que está sofrendo a mudança, o cadastrador do cadastrador e o cadastrador do cadastrador, porque é em relação ao bônus de início rápido. Então, por isso que precisa da alteração, da aprovação, né, desses 3 uplines, e aí também vai para análise no comitê de exceções. Eu vou falar um pouquinho também do comitê de exceções daqui a pouco, tá? Como que funciona. Outra exceção é o swap.
O swap, ele é uma troca. Então, é uma troca que vai trocar dois consultores que estejam posicionados diretamente um acima do outro. Então, tem um consultor aqui em cima, um consultor aqui embaixo, ele vai trocar. Literalmente é isso. Vai trocar cadastrador, patrocinador, os cadastros pessoais e histórico do ID. Então, troca tudo, tudo que era de um vai passar para o outro. A única coisa que vai ficar, que não vai mexer, é o próprio ID, o número do ID, né, vai manter o mesmo, e também a porcentagem do LRP e pontos. E os bônus também que eles já tiverem para receber também não troca. Então, de resto, vai trocar tudo. Então, por exemplo, você tem o membro A e o membro B. O membro A, ele está em cima, o membro B está embaixo, e vocês vão trocar. Todos os cadastros que eram cadastros pessoais daquele membro A vão passar a ser do membro B e vice-versa. Então, por isso, vocês precisam analisar muito bem antes de fazer uma solicitação de swap, porque às vezes não é vantajoso. Às vezes, você quer fazer um swap porque o membro que está em cima não está desenvolvendo o negócio e o que está embaixo está. Só que se a gente fizer um swap nesse caso, a gente vai trocar o problema de lugar. Então, esse membro que não está desenvolvendo, ele vai passar para baixo, aí pode atrapalhar do mesmo jeito. Então, no caso, se é um membro que não está desenvolvendo, a gente indica mesmo que seja feita uma transferência de contas e não um swap. O swap, ele é mais para um caso de o membro que está em cima não está desenvolvendo tanto. Ele está desenvolvendo, mas o que está embaixo está se destacando mais, está cadastrando mais pessoas, está indo mais rápido que o membro de cima. Aí vocês vão trocar e aí vai dar tudo certo, porque o que vai para baixo ele vai continuar fazendo. Não vai atrapalhar ali. E aí é bom analisar, né, certinho em relação aos cadastros, né, porque vai trocar tudo. Então, pode ser que tenha algum cadastro que seja um qualificador, que aí vai mudar, enfim, não vai ser tão vantajoso, tá? E como que é feito essa solicitação de swap? É pelo escritório virtual, na mesma página lá das exceções. Então, em equipes, posicionamento, exceções de posicionamento, e vai preencher lá o formulário, e é importante que escreva a palavra swap lá no campo de descrição. Então, você precisa escrever swap entre pessoa tal e pessoa tal e o motivo pelo qual você está fazendo aquela solicitação. Se você não escreve aquela palavra, o posicionamento pode não entender que aquilo é um swap, ele pode achar que é uma transferência, que é uma alteração de patrocinador apenas, porque o formulário é igual e não tem um campo para você selecionar que é um swap. Então, por isso, você precisa escrever lá que é um swap. E também qualquer upline pode fazer essa solicitação pelo escritório virtual. E aí, vai precisar das assinaturas dos 7 uplines e vai para análise no comitê também, tá? Então, o swap, ele também é super comum, a gente faz bastante, porém, tem que ser bem pensado antes de fazer essa solicitação, porque às vezes ela não vale tanto a pena. Aqui eu coloquei o exemplo, né, o desenho de como que é o swap. Então, a gente tem um membro em cima, um membro que está diretamente ligado a ele, né, na primeira linha dele, e aí ele pode fazer esse swap. Outro requisito também para o swap é que o membro que está embaixo, que vai subir, tenha rede. Ele precisa ter rede, porque eles vão trocar. E se ele não tiver nenhum downline, acaba sendo uma troca injusta. Então, por isso, o posicionamento não aprova. Então, um dos requisitos também para fazer esse swap é que o membro que vai subir tenha rede, para que o membro que está descendo assuma essa rede que ele tinha, tá bom? E aqui eu coloquei o formulário que vocês preenchem na solicitação de exceção. Então, como que é algo que vocês precisam se atentar também na hora de solicitar um swap, que aqui, ó, nesse campo, número da conta do consultor de bem-estar que sofrerá mudança, vocês vão colocar o ID do membro que vai descer a posição. Então, sempre começa o formulário preenchendo o ID com o ID do membro que está em cima e que vai descer. E aí, no número do ID do patrocinador proposto, vocês vão colocar o membro que está subindo a posição. O tipo de movimentação, você vai selecionar ambos, para alterar cadastrador e patrocinador. Vai selecionar aqui também com linha descendente e vai colocar na descrição a palavra swap e o motivo pelo qual você está solicitando esse swap, né? E aí envia, vai pedir as assinaturas e vai ser analisado pelo comitê. Nos outros tipos de exceção, por exemplo, uma mudança de patrocinador por exceção, é o mesmo formulário. Você vai colocar o número do ID que vai sofrer a mudança, né, que vai mudar de patrocinador, o ID do patrocinador proposto,
vai colocar aqui que é uma mudança de patrocinador e vai selecionar se é uma mudança de patrocinador com a linha descendente ou sem. Então, se você vai movimentar uma pessoa com os downlines dela para um outro lugar, então você tem que selecionar a opção com linha descendente. Se vai movimentar a pessoa sozinha e ela tiver downlines, então é importante que vocês selecionem essa opção e escrevam também no campo de descrição, tá? Que essa pessoa está indo sozinha, sem os downlines para a nova posição, se for o caso, tá bom? Aqui eu coloquei algumas informações sobre o comitê de exceções. Então, o comitê é um grupo de pessoas que se reúnem 2 vezes por mês para analisar todos os pedidos de exceção. Essas reuniões elas acontecem na primeira quinzena de todos os meses e na segunda quinzena. E quais são as solicitações que vão para cada uma dessas reuniões? Por exemplo, hoje é dia 9, você fez lá uma solicitação de exceção de mudança de patrocinador. Se você conseguir que todos os uplines assinem essa solicitação até o dia 15, então essa solicitação vai ser analisada ainda esse mês, na segunda reunião do mês, na reunião da segunda quinzena. Se passou do dia 15, sei lá, no dia 17, a última pessoa assinou, aí ela já não vai mais ser analisada nesse mês, só na reunião da primeira quinzena do mês que vem, do mês de abril. Então, é bom vocês se atentarem também às datas. Então, se você conseguiu as assinaturas todas até o dia 15, essa solicitação vai ser analisada no mesmo mês, senão vai ser só no mês seguinte, tá? E quais são as respostas que o comitê de exceções pode dar para uma solicitação de exceção? Ela pode ser sim, então eles vão analisar, eles viram que está tudo certinho, que pode ser feita essa solicitação, eles vão responder que foi aprovado, beleza. Eles podem responder sim com requisito. Então, tá tudo certo, eles vão aprovar, mas eles precisam que o patrocinador proposto, por exemplo, cadastre 2 pessoas com 100 PVs ou mais. Então, eles vão mandar um e-mail falando que a solicitação foi aprovada, mas para que ela seja efetivada, a pessoa tal vai precisar cadastrar 2 pessoas ou 3, enfim, depende do caso, eles vão colocar esses requisitos e vão colocar um prazo também para esses cadastros serem efetivados. É importante também que se teve alguma solicitação que foi aprovada com requisito, quando o requisito for cumprido, vocês precisam responder o e-mail onde eles colocaram os requisitos, informando, por exemplo, se for um requisito de cadastro, informa lá, os cadastros foram feitos e os IDs são esses, porque eles vão analisar esses IDs que foram cadastrados para ver se está tudo certinho, se foi pago no cartão certinho do próprio membro, se não teve um conflito de interesse, para finalizar essa exceção, tá? E se vocês não responderem, eles vai acabar ficando no limbo, por assim dizer, porque eles não ficam olhando solicitação por solicitação, então vocês precisam avisar quando o requisito for cumprido, tá bom? E a resposta também pode ser não, então eles podem analisar e ver que aquilo não faz sentido, ou vai estar prejudicando alguém, enfim, e eles podem simplesmente não aprovar. Ou eles podem também dar uma opção alternativa. Então, pode ser que você solicitou um swap para o posicionamento, mas eles analisaram e acharam que seria melhor fazer uma transferência de contas. E o membro que ia subir vai subir como uma transferência de contas e o membro que ia descer fica como um cliente preferencial, por exemplo. É um exemplo, né, do que pode ser uma opção alternativa, pode ser outra coisa também. E nenhuma, né, isso aqui também é muito importante, nenhuma solicitação feita está garantida. Então, mesmo que você tenha analisado tudo certinho, conversou com seu gerente de contas, vocês analisaram, viram que está dentro dos limites que podem mandar a solicitação de exceção, não vai prejudicar ninguém, está todo mundo de acordo, está tudo certinho, mas o comitê pode encontrar alguma coisinha ali que vai desqualificar e não vai aprovar. Então, nenhuma solicitação é garantida. Qualquer solicitação pode ser reprovada, mesmo que você ache que está tudo certinho, até porque, como diz o nome, é uma exceção, né? A DOTERRA está abrindo uma exceção. Então, ela não é garantida, né, de que vai ser aprovada. Então, é isso, o treinamento o conteúdo que eu preparei para hoje foi esse. Eu tentei não deixar muito longo, porque posicionamento geralmente é um tema que é muito longo, então tentei encurtar as informações, passar de forma mais simples. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, eu queria saber aí com o Povo, a Aquavan, se tem alguma dúvida, né, alguma pergunta para eu responder.
Eu vou parar de compartilhar aqui, que eu consigo ver também vocês e o chat. Maravilha, muito obrigado, Viviane. Foi muito. Opa, desculpa. Muito esclarecedor. Muito obrigado, viu, Viviane, pelo treinamento. Eu fiquei pensando aqui, né? A Doterra é uma empresa que ela se preocupa tanto com o crescimento dos consultores que acaba gerando toda essa gama de possibilidades para que a gente possa aprender a posicionar os nossos liderados. E também existem todos esses tipos de exceções, né, que a empresa faz para poder ajudar vocês a construir o negócio, né? Então, muito, muito bacana. A gente anotou algumas dúvidas aqui que o pessoal foi mandando no chat. A primeira delas, deixa eu só abrir aqui o arquivo. Tem uma dúvida que eu achei bem interessante, queria que você comentasse com a gente, Viviane. É do Alberes Pisão, é um dos nossos líderes aí do Clube Diamond. É possível fazer alteração de posicionamento por exceção de um cliente preferencial ou somente consultores? Vai depender do que é essa solicitação de exceção, né? Se é uma mudança de patrocinador que não está cobertura, né, não está coberta pelas regras, então pode ser feito sim pela exceção. Maravilha, ótimo. Então acho que foi respondido aí o nosso amigo Alberes. Outra dúvida aqui que eu peguei e separei também é a pessoa se identifica aqui no nosso Zoom como Farmácia de Deus. Né? Eu não sei qual é o líder, né? Mas a pergunta está aqui. No caso de ter passado os 3 meses e a pessoa não cumprir os requisitos, como faço para pedir novamente? Ah, tá. No caso, um pedido de exceção, que foi colocado um requisito, passou os 3 meses e a pessoa não cumpriu, né? Ela vai ter que fazer a solicitação de novo, porque se passou o prazo, ela fica como vencida, então ela vai ser encerrada. Então, a pessoa vai precisar fazer a solicitação novamente lá no escritório virtual, vai precisar coletar as assinaturas de novo e vai ser analisada novamente pelo comitê de exceções. Perfeito, Vivi. Muito obrigado. Tem um outro comentário que eu separei aqui que eu achei legal. Não é uma pergunta, né? Mas eu achei bacana trazer aqui. A Patrícia Pereira, né? Colocou aqui: Vivi maravilhosa, muito conhecimento e apoio, gratidão. Então, os líderes aí também agradecendo, né, a presença da Viviane aqui com a gente hoje. Os líderes podem colocando outras dúvidas aqui, tá? Se tiverem, podem colocar aqui no chat que a gente passa para ela, tá? A Priscila Paranhos, ela está dizendo aqui se você poderia falar um pouquinho sobre exceção cruzada. Eu não sei muito bem o que você quer dizer com exceção cruzada. Se você puder explicar para mim, dar um exemplo, alguma coisa assim, eu posso tentar te ajudar. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver, apareceu outra mensagem aqui, deixa eu ver se é. Ela está falando que é entre linhas colaterais. Devem ser Crosslines, crosslines, né? Vai depender do tipo de exceção que precisa ser feito. Não tem problemas. Por exemplo, quando você vai pedir uma exceção de mudança de patrocinador, às vezes acontece de mudar de rede, né? Mas a mesma forma vai precisar das assinaturas dos uplines. Tendo as assinaturas, o comitê ele vai analisar. Então, aí eles vão identificar se vai ser aprovado ou não. Perfeito, acho que ficou bem claro, né? Tem uma outra dúvida aqui colocado, eu não estou conseguindo ver se é Gabriel ou Gabriela, tá? Peço até perdão porque o nome está cortado. É possível fazer swap sem transferência de downlines do sessionário? Não é possível. O swap vai trocar tudo, a pessoa que está embaixo vai assumir a rede desde cima e a pessoa que está em cima vai assumir aquela rede de baixo. Então, não é possível fazer um swap sem essa mudança dos downlines, não tem como. Eu vi uma outra pergunta aqui do Alberes também, que ele ficou com dúvida ainda em relação à exceção para cliente, se ele não tem o escritório para assinar. Nesse caso, ele vai precisar mandar um e-mail para o posicionamento aprovando essa solicitação. Mas aí também, se você tiver algum caso específico em relação a uma exceção, fala com o seu gerente de contas, que aí a gente entende direitinho o que é, ou dá alguma outra opção se não precisar de uma exceção, porque se for para mudar de patrocinador, por exemplo, ele pode se tornar um consultor de bem-estar e se qualificar para aquela mudança de patrocinador.
né? Se ele é um cliente preferencial, ele se torna um consultor de bem-estar, cadastra um membro com 100 PVs, ele vai abrir aquela janela de alteração de patrocinador. Então, acho que, como é um caso talvez específico, é bom falar com o gerente de contas para analisar direitinho. Perfeito. Tem uma dúvida aqui, eu acho que é a Ana Paula Cavarzan. Eu não vi o sobrenome, mas pelo nome eu acredito que seja ela. Se a pessoa já faz 7 meses que não se ativa e tem uma equipe que movimenta 10 mil pontos, como eu faço uma mudança de conta se não tenho contato com ela? Nesse caso, não tem como, por exemplo, fazer uma transferência de conta se a pessoa ela não tiver, se você não conseguir contato com ela, porque a transferência de contas ela precisa ser solicitada pelo próprio membro. Então, ele está inativo ali, você tem uma rede baixa, ele está inativo e está te atrapalhando, mas você vai ter que entrar em contato com ele, tem que, né, tentar algum jeito de entrar em contato com ele para ele fazer essa solicitação de transferência de contas. A gente não consegue, não tem nenhum jeito de tirar uma pessoa de uma posição sem que ela queira, a não ser que ela complete 12 meses de inatividade. Então, por exemplo, ela já está há 7 meses. Quando ela completar 12 meses, você pode, né, você mesmo como upline, solicitar a exclusão dessa pessoa da sua rede. Então, é só mandar um e-mail lá para o posicionamento informando que quer a exclusão daquela pessoa por inatividade. Então, eles vão excluir e os downlines dela vão subir para o patrocinador acima. Então, tem como somente dessa forma, esperar os 12 meses de inatividade ou tentar fazer com que a pessoa acesse o escritório virtual dela lá e faça essa solicitação de transferência de contas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Viviane. Tem uma dúvida aqui também do Anderson Oliveira. Mudança de patrocinador após 6 meses de inatividade. Se depois da mudança a pessoa não fizer pedido, a mudança é cancelada? Qual o prazo para fazer o pedido? Ótima pergunta, Anderson. Inclusive, era um ponto que eu precisava ter falado quando eu falei dessa mudança e acabei não falando. É preciso, sim, fazer um pedido quando a pessoa faz essa solicitação de mudança por inatividade. Essa mudança só vai ser confirmada depois que ela fizer um pedido de ativação. E aí ela tem um prazo de 48 horas para fazer esse pedido. Se ela não fizer, ela vai voltar ao posicionamento que ela estava antes, para o patrocinador que ela estava antes. Então, sempre que você quiser fazer uma mudança de inatividade, né, de 6 meses de inatividade, que você vai orientar a pessoa lá, mandar o e-mail, precisa orientar ela também que ela vai ter 48 horas para fazer esse pedido de reativação, senão essa mudança não vai ser confirmada, tá? E outra coisa, é importante também mandar o e-mail antes de fazer o pedido, porque às vezes acontece de um membro fazer o pedido e depois mandar o e-mail para o posicionamento. Se o pedido e o e-mail foram feitos no mesmo dia, o posicionamento pode até aprovar e fazer a mudança mesmo assim. Agora, por exemplo, a pessoa fez um pedido, passou 2 dias, ela lembrou de mandar o e-mail para pedir a mudança de patrocinador. Aí o posicionamento provavelmente não vai conseguir fazer essa mudança mais. Então, o que eu geralmente falo para os meus líderes? Principalmente quando está acontecendo alguma promoção, como o BOGO, por exemplo, que a pessoa precisa fazer o pedido ali naquele dia, e é uma reativação, uma mudança de patrocinador de inatividade, eu sempre falo, fala para o membro mandar o e-mail, passa para mim, né, qual é o e-mail, né, qual foi o e-mail que a pessoa mandou para eu encontrar esse e-mail na caixa de entrada do posicionamento. Eu verifico que aquele e-mail chegou e que está com todas as informações certinhas, e aí eu aviso para o membro, ó, o e-mail chegou, tá tudo certo, a pessoa pode fazer o pedido. Então, acho que vocês podem fazer isso com o gerente de contas de vocês também, se for algum caso, assim, de uma promoção diária, né? Então, precisa fazer aquele pedido hoje, isso se a pessoa tem acesso ao escritório virtual, né? Se ela está 6 meses inativa, geralmente ela tem ainda acesso ao escritório virtual. Ou ela também consegue fazer o pedido pelo call center. Se for um membro 12 meses inativo, por exemplo, ele geralmente não consegue acessar o escritório virtual, aí não tem o que fazer. Ele vai precisar esperar a resposta do posicionamento para ter o escritório virtual dele liberado. Então, se é uma pessoa que tem acesso ainda ao escritório virtual, pode fazer dessa forma. O membro manda o e-mail, você manda para o seu gerente de contas para ele confirmar que aquele e-mail chegou. Se chegou e está tudo certinho, a gente fala para o membro fazer o pedido. Ainda assim, não é garantido a mudança de patrocinador, né? Mas pelo menos a gente viu que o e-mail chegou e está tudo certinho. Perfeito. Tem um membro aqui que ele estava informando que teve uma hora que cortou na internet dele, deu uma queda, e ele não entendeu uma parte que você disse. Ele falou, na tela de transferência de contas,
No caso do cessionário ter downlines, tem alguma exceção? Minha net ficou cortando, não pude entender. É o Hermes Oliveira. Sim, então, tem uma situação que o membro cessionário pode ter downline, que é quando ele era um cliente preferencial, se tornou um consultor de bem-estar para ter uma alteração de patrocinador, né, para adequar ali com o cedente, aí ele vai ter que ter um downline, né, porque ele precisou cadastrar. Então, nesse caso, ele pode ter downlines. Tem alguns casos de exceção, que às vezes tem um ou dois, ou quando cadastrou a pessoa no mesmo mês que fez a solicitação, que aí o posicionamento pode analisar. E também quando a pessoa fez a solicitação de transferência de contas, porque tem um prazo, a transferência de contas pode demorar de 10 a 15 dias para ter uma resposta. Nesse período que ela solicitou a transferência de contas, se ela cadastrou alguma pessoa, também não tem problema, mas é sempre bom falar com seu gerente de contas para ele entrar em contato com o pessoal do posicionamento e passar essa situação, tá bom? Perfeito. Só queria mencionar aqui também um comentário da Joyce, né? A Joyce Braga é uma das gerentes de conta aqui do nosso time, né? Elas são super competentes, né? E ela lembrou um ponto aqui que às vezes pode ajudar vocês, tá? Nessa análise de tentar identificar os lugares onde é preciso fazer uma mudança de posicionamento. O relatório de genealogia detalhada. Muitas vezes esse recurso ele fica meio escanteado e é um recurso muito importante. Se a gente aprende a usar os filtros da forma correta, você consegue ter um panorama muito bom ali do que está acontecendo na sua rede, certo? Tem uma pergunta aqui também do Anderson, pré-Diamond. Ele está aqui, está na caminhada para virar um Diamond aqui, ó. Ele está mencionando que tem uma situação, né, onde ele já solicitou uma mudança de posicionamento algumas vezes, né? Provavelmente existe uma razão para isso, mas ele gostaria de alguma sugestão, né? Está escrito aqui assim: ela e a rede já não fazem 900 PVs há mais de um ano. Como proceder na situação? Eu gostaria de mudá-la para outra perna ativa. Você tem alguma sugestão, talvez, Vivi, para dar para ele? Às vezes pode ser o que vocês estão colocando de motivo lá na hora de solicitar. Então, de repente, eles podem estar entendendo que essa mudança vai, como que eu posso dizer, construir uma qualificação em outra pessoa. E aí eles podem não aprovar por esse motivo. Então, talvez tentar escrever o motivo ali de uma outra forma. Como que eu costumo falar para os meus líderes fazerem? Por exemplo, você vai precisar mudar uma pequena rede para um outro patrocinador. Verifica se eles são da mesma cidade. E aí coloca isso no motivo. Elas são da mesma cidade, elas vão conseguir desenvolver um trabalho melhor juntas. O patrocinador que está em cima não está desenvolvendo tanto, não está conseguindo ajudar. Talvez, quando você explicar de uma forma diferente, eles podem analisar de uma forma diferente. Mas pode ser vários fatores que eles não estão aprovando isso, né? Então, é um pouco difícil a gente te falar, te sugerir alguma coisa, porque eles também não deixam tão claro no e-mail o porquê que eles estão negando isso, né? Mas, geralmente, eles negam se é alguma mudança que vai construir uma qualificação de outra pessoa. Então, por exemplo, é um membro que ele geralmente faz 1.500 PVs, e aí você está mudando uma rede de 500 PVs. Eles sabem que com aquela mudança, aquela pessoa vai virar um executivo, por exemplo. Então, pode ser isso. Alguma coisa nesse sentido. Bom, eu vou liberar aqui o áudio para o Anderson. O Anderson está querendo explicar algo a respeito dessa situação. Só para... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Conseguiu. Pode falar, Anderson. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado. Não, é que fica mais fácil eu explicar, porque tudo que você falou eu já fiz 10 vezes, vamos, né, exagerando na brincadeira. É o seguinte, tem ela e mais 27 pessoas abaixo dela, mas elas não fazem mais, não faz 200 pontos há mais de um ano. Eu coloquei 900 porque é o pedido mínimo, mas não faz há mais de um ano 100 PVs. Então, eu não consigo trabalhar ela porque ela está sozinha numa perna que eu preciso qualificar as outras. Então, ela fica lá sendo prejudicada. E isso já estou tentando várias vezes posicionar ela em outras pernas para poder dar o suporte necessário e, com isso, a Doterra que vai ganhar também.
Sim, eu entendo. Tem vários casos assim, que a rede não é muito grande, né? O volume que eles fazem ali não é muito grande, não vai construir uma qualificação de outra pessoa e mesmo assim eles não aprovam. Fica difícil um pouco para a gente, porque a gente também não tem contato com as pessoas do comitê de exceções, então a gente também não consegue entender muito bem. A gente tenta orientar com as informações que eles passam para a gente, né? De como fazer a solicitação, quais são os requisitos, por assim dizer, mas como se trata de exceção, eles podem ou não reprovar, mesmo que esteja dentro do limite que eles solicitam, enfim. Infelizmente fica um pouco difícil eu falar para você alguma coisa assim, porque a gente não sabe muito bem o que está levando o comitê a negar essa solicitação, né? Então, fica até, aproveitando essa deixa dessa situação do Anderson, né? Eu queria lembrar vocês, líderes, a gente tem um time de gerentes de conta que cuida de vocês. E vocês precisam conversar com seus gerentes para que eles possam tratar das situações específicas com vocês, dar sugestões, para que vocês possam ter um norte para resolver essas questões das redes de vocês, né? Às vezes pode ser uma situação simples, como a Vivi disse, algo do como vocês estão expondo o problema na solicitação, a forma como vocês estão se pronunciando, ou às vezes tem algo que precisa ser feito antes dessa solicitação ser aceita. Então fica essa dica também, tá? Nós tivemos vários dos gerentes aqui auxiliando nas respostas no chat, né? Eles estão de prontidão aí para poder ajudar vocês, né? Bom, a gente está encaminhando já aqui para o nosso final, nosso tempo já está estourando. A gente queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Nós tivemos uma frequência muito legal, né? Boa parte dos nossos participantes aí entraram na nossa live hoje. Esse vídeo vai estar disponível logo por volta aí amanhã, já na parte da tarde. Acredito que já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, para que vocês possam consultar, assistir novamente, rever, às vezes, uma pergunta sua que foi respondida, tá certo? Opa, a André tá falando que a gente esqueceu da pergunta dela. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta, talvez passou batida. André Feitosa, achei aqui, ó. Os 25 PVs do LRP no segundo mês entram na pontuação do programa Fidelidade? Esses 25 PVs adicionais contam também no OAV da linha ascendente? Acho que ela está se referindo aos 25 pontos que o cliente ganha quando faz o pedido de LRP no primeiro mês. Isso. Agora, essa questão do programa Fidelidade, você quer falar, Vivi, a respeito disso? Dessa questão do... Não, acho ela que está confundindo. Está confundindo, né? Pontos. Então, André, o que acontece? Os 25 pontos que o cliente ganha quando faz esse pedido de fidelidade no segundo mês, né, no mês após o cadastro, ele não tem relação com PV, tá? Eu vi que você escreveu PV aqui, na verdade são pontos para trocar por produtos. Então não tem relação, tá certo? Depois, se você quiser, você pode até chamar a gente no WhatsApp, a gente explica um pouco melhor para você, a gente pode até, por áudio, conversar, tá bom? A gente fica aí à disposição. Deixa eu até dar uma olhada no finalzinho, só para mim não ser injusto com ninguém, né? Que eu já deixei passar uma. Aqui, já respondeu ok. Perfeito. As demais questões a gente pode ter deixado passar, às vezes, uma questão ou outra, são muitas perguntas, né? A gente pede para que vocês encaminhem para nós aí no WhatsApp, podem nos chamar, podem chamar também o seu gerente de contas, a gente vai estar procurando ajudar vocês da melhor forma. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente deseja sucesso para vocês nesse mês de março e vamos para cima, né? O Clube Diamond está aí, está pegando fogo, o mês de março já está subindo, todos os requisitos estão sendo alcançados. Vamos fazer os nossos eventos, não esqueçam de registrar os seus eventos, não esqueça de registrar os seus clientes nos eventos lá na plataforma, para que então o sistema possa puxar automaticamente esses cadastros, possa contar na sua pontuação do Clube Diamond, isso é muito importante, tá certo? E sempre estamos à disposição aí em caso de dúvidas. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.